No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ali ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação da Páscoa dos judeus e por estar próximo, perto, o túmulo, José de Arimateia, Nicodemos e os que com eles estavam, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugadinha, sendo ainda escuro, e viu que a grande pedra que se rola para a porta das tumbas, estava revolvida. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, ou seja, João, aquele a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, João, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa do que Pedro, era mais jovem também, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, sobre os quais se tinham colocado todos aqueles aloés e perfumarias e ungüentos, de modo que ele estava oco. Viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, chegando, entrou no sepulcro. E ele também viu o mistério dos lençóis ocos. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, ou seja, João, e viu e creu. Viu e creu. Porque as evidências eram de que um mistério extraordinário tinha acontecido. Aquilo que antes era o casulo do corpo morto de Jesus tinha sido deixado para trás oco. O corpo o tinha atravessado. Por isso João, quando viu, creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele de entre os mortos. Porque discernir a ressurreição é uma questão de compreensão da Escritura como palavra de Deus para o coração. E voltaram os discípulos então outra vez para casa. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco lá dentro, sentados onde o corpo de Jesus antes estivera, um à cabeceira e outro aos pés. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo ela dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, atrás dela. Mas não reconheceu que era Jesus. Cheia de lágrimas nos olhos, não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras?
a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro daquele lugar, respondeu: Ah, meu senhor, se tu o tiraste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Jesus então lhe disse: Maria. Ela, voltando-se, olhou e lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, não me pegues, não me toques, porque agora a nossa relação não é mais de toque. Eu ainda não subi para o meu Pai, mas subirei. Por isso vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, dizendo: Eu vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o domingo, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Portanto se diz: se de alguns, não de todos, mas os homens podem perdoar e precisam perdoar pecados, senão eles próprios não serão perdoados. Se de alguns perdoardes os pecados, esses pecados lhes serão perdoados. Se lhos retiverdes de alguns, são retidos. E se são retidos em vós, são retidos contra vós. Ora, Tomé, um dos 12, chamado também de Dídimo, ou de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram então a Tomé os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Nesse dia, Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Vê o lugar dos meus ferimentos, apalpa. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Disse-lhe então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ao que Jesus respondeu: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém,
estes aqui registrados, foram aqui registrados, para que creiais que Jesus é o Messias, é o Cristo eterno de Deus, o enviado, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida pelo Evangelho, tenhais vida pela obediência, tenhais vida pela fé, tenhais vida em seu nome.